Olá, boa tarde. Ver o pessoal que está entrando aqui. Boa tarde. A gente vai começar daqui a pouco mais uma live. Pé no bairro, construindo o poder popular. A ideia das lives, a gente teve na última sexta-feira o companheiro Léo. Boa tarde, companheiro Léo, falando com a gente sobre a luta no seu bairro, né, sobre o trabalho, né, no Shopping Trem, né, que o companheiro desenvolve. E hoje a gente vai ter mais um convidado, né, o companheiro Jorel. E hoje eu poderia dizer que a nossa live poderia se chamar Pé no Pedal, né? Porque a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre a paralisação, a mobilização dos entregadores de aplicativo que vai acontecer, né, amanhã, dia 25 de julho. Então, hoje a ideia é fazer esse bate-papo com o companheiro Jorel. Não sei se ele já entrou aqui, se já comentou aqui na live. Precisa dar um oi aí pra gente para eu poder adicionar o companheiro. Aí, retomando o nome da live, vou me apresentar também, né? Eu sou Priscila, sou pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, sou presidenta estadual, né, da Unidade Popular pelo Socialismo, no Rio Grande do Sul. Faço parte do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, um movimento que luta por moradia digna, pela reforma urbana, pelo socialismo. Amanhã também é o dia 25 de julho, né, além da paralisação dos entregadores de aplicativo, também é um dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, né? Então, viva a luta das mulheres, viva a luta das mulheres negras. E a gente também vai participar, vai ter uma plenária nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, amanhã às 4 da tarde. Então, estão todos convidados, convidadas. E depois eu passo também a programação que a gente vai ter, né? No final de semana, a nossa programação, né, do sábado tá bem recheada. Então, eu vou passando aí a programação à medida que a gente vai fazendo o debate. Então, eu vou convidar aqui o companheiro Jorel, que já entrou aqui. Vamos ver. Pronto, vamos ver se vai entrar aqui. Esperar o companheiro. Aí! Oi, companheiro! Tudo Boa bom? tarde, tudo bem contigo? Tudo certo. Então, o companheiro Jorel é do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, da UP, e a ideia é a gente trocar essa ideia, então, sobre a paralisação, né, que é nacional, dos entregadores de aplicativo, é a segunda paralisação já, né, a primeira foi no dia 1º de julho, foi uma grande mobilização, né, com muitos trabalhadores, trabalhadoras, né, da bike, motoboys, né, fazendo essa mobilização. Aqui em Porto Alegre foi bem vitorioso também, tiveram passeatas, enfim, carreatas, né, o pessoal do pedal também fazendo essa mobilização na rua. Aqui em Porto Alegre, os companheiros, companheiras também foram para frente, né, de alguns restaurantes, enfim, para impedir também a saída das entregas. Pelo que eu tenho visto, a ideia nacional também é essa, né? Fazer de fato uma paralisação, né? Para que as entregas não saiam. Então, é uma grande paralisação. E aí depois a gente também pode ir falando um pouco das reivindicações, né? Desses trabalhadores, trabalhadoras, né? Que estão numa situação bem difícil, bem ainda mais precarizada no meio da pandemia, né? Então vou pedir para que tu se apresente, Jorel, e aí também os companheiros estão fazendo pergunta, comentário aqui no chat, daí a gente vai trocando essa ideia. Então pode se apresentar aí pra gente. Eu sou o Jorel Martins. Eu comecei uma história um pouco do Uber, assim como eu comecei.
assim, eu comecei a fazer mais o Uber mais por uma etapa, assim, da minha vida, pela praticidade, assim, né, do tempo que eu tinha, né, porque todo o emprego que tem hoje da pessoa da classe baixa, assim, né, é mais por um tempo de trabalho integral, que a gente tem mais, a gente fica o dia inteiro trabalhando, e aí eu tentei buscar essa parte, assim, mais, mais versátil, assim, né? Aí eu peguei e comecei a trabalhar para poder pagar as minhas contas e tudo mais, quando eu tinha... Agora ainda eu continuo fazendo, né, o Uber, né, de noite agora, só que tá muito difícil ainda, né, a base que a gente está tendo de respeito, assim, pelo trabalhador, né? E aí eu peguei e comecei como trabalhar no de Uber mais para pagar. Eu queria entrar numa faculdade, eu queria começar a fazer um desenvolvimento maior, assim, né? E era o único meio que eu tinha como trabalhar, que era para poder ter mais versatilidade nos horários, assim. E é mais ou Uhum. menos assim que eu comecei a fazer. E o pessoal que trabalha, eu sempre conheci pessoas na rua, que tinham dificuldades para poder desenvolver a base de trabalho, pela, sempre para poder começar como é que eu posso dizer, começar o trabalho, né? Eles tinham que fazer um grande investimento, né? De base, para poder ter uma bicicleta, ou moto, ou qualquer um dos dois, né? Para poder ter esse investimento, e eles tiveram que sempre sofrer por causa disso. E todo mundo que eu fazia o aplicativo me perguntava na rua como eu fazia, como é que eu me desenvolvia nisso, e eu tentava ver como é que eles podiam ter essa base, né? Mas é mais ou menos isso, assim. Eu sempre quis desenvolver junto com o pessoal na rua, assim. A gente se juntava em grupos para poder ver o que era melhor um para o outro. A gente sempre debatia, né, sobre o que a gente podia ver para uma melhor etapa da nossa vida, né? Uhum. Geral, tu trabalha há quanto tempo, assim, mais ou menos quando tu começou, tu faz então Uber, né, para Uber. E quanto tempo que tu, enfim, tu já tá. E acho que tu colocou uma questão importante, que eu acho que é uma reivindicação também dos trabalhadores, né? Acho que primeiro também se enxergar enquanto trabalhadores, trabalhadoras, né, uma classe de trabalhadores, a classe trabalhadora é uma categoria, né, de trabalhadores e outra que é uma reivindicação também de quem trabalha principalmente com a RAP é do sistema de pontuação, né? Porque coloca também o trabalhador para competir um com o outro, né? Porque depende do sistema de pontuação e aí tu é bloqueado e não tem justificativa do porquê tu é bloqueado e aí tu não pode ir para uma determinada região e aí, bom, para alcançar os pontos tem que se desdobrar para trabalhar, né? Às vezes mais de 12 horas, né? Enfim, 12 horas por dia, então acho que tem isso. Deixa eu só te falar um negócio. A Jéssica comentou aqui que tá dando interferência. Não sei se tu consegue usar um fone. Não sei se tem fone, se tu tá com fone aí. Talvez Tem, vou facilitaria. pegar um fone aqui. Posso Mas vai, usar. pode ir tocando ficha também. Deixa eu pegar um fonezinho Certo. Consegue usar um fone? Não sei se tem fone. Tá com fone. aqui. Deixa eu ver. Talvez facilitaria. Tem esse aqui. Vamos lá, vamos ver se funciona. E aí, geral, já vou colocar outra questão que tu botou esse lance também da bike, da moto, né? De ter que ser um investimento, né? Uma das outra reivindicação é tu ter um seguro contra roubo, contra, né? Porque não tem segurança nenhuma, Sim. nem contra acidente também de trabalho, né? Então, tu tem um acidente, como tu não tem a carteira assinada, não é um trabalhador, digamos, formal, tu não tem direito, né? A poder cuidar da saúde, enfim. Então, se puder tocar nesses dois pontos, assim, né, da competição e do direito mesmo, né, enfim, direito contra roubo e a questão do acidente também, né. Sim, é uma parte bem importante, porque agora há pouco, como teve a última manifestação, né, eles como um apoio, né, entre os trabalhadores, eles fizeram aquelas promoções, né, que teve fizeram umas promoções meio que esdrúxulas, assim, para as pessoas se sentirem confortáveis com as entregas, mas aí eles continuam nesse embasamento, sabe, que a gente tem que sempre trabalhar, sabe, para querer um pouco mais, só que eles não dão nenhum tipo de suporte para a gente, sabe, a gente tem sempre dificuldade na rua de sofrer um tipo de acidente, de sofrer algum imprevisto com a bicicleta ou um imprevisto com a moto, né, e a gente não tem nenhum tipo de suporte quanto a isso.
E a gente tem sempre essa dificuldade. O que a gente tem entre nós é ajudar um ao outro, né? Na rua a gente tem essa base de ajudar um ao outro sempre. A gente tem uns grupos de amigos que o pessoal se encontra para poder se apoiar um ao outro. Quando a gente tem grupo no WhatsApp também, né? Para poder ajudar quando alguém precisa. Ou aí tem sempre essa base deles que eles não têm tipo um apoio para nós, né? E a gente até, uma vez, eu cheguei a reivindicar lá dentro da central da Uber lá, para ver se eles faziam algum tipo de apoio. Foi eu e mais uns 3 colegas, faz uns 3 anos atrás isso. E a gente foi lá na central e eles não têm esse tipo de suporte porque dizem que a Uber, né, ele não é daqui do Brasil, né? Aí ele é de outro país, aí eles não têm como dar esse tipo de suporte porque tem que partir de lá primeiro para depois ter aqui esse suporte. Sim. E aí a gente fica meio sem saber o que fazer, né? E a gente tem vários tipos de perspectiva para poder tentar entender isso, né? E tentar ver o que a gente pode fazer, mas a gente está sempre nessa base, assim, de entendimento com o grupo e com as pessoas que fazem, né? E aí Sim. eu não sei mais o que entender disso deles. A Rap também, eles têm uma base de troca e de recebimento de produtos, assim, em casa, né? E aí a gente pede, por exemplo, a gente compra, eles compram algum produto, a gente tem que entregar em tal tipo de horário. Se a gente não entregar naquele estipulado horário, aí a gente perde não só o dinheiro da chamada, mas a gente tem que ir lá e devolver o dinheiro Eita. para a pessoa. Aí, aí a gente fica nessas assim o dia inteiro, né? Aí, por exemplo, se acontecer algum imprevisto, já aconteceu imprevisto já comigo de furar o pneu da bicicleta, de quebrar o freio e assim vai, né? Aí a gente sempre tá sempre nessa disputa, né? Uhum. E eu tenho visto bastante também essa reivindicação do aumento, né, pelo quilômetro rodado, também é uma reivindicação. Essa questão do seguro, né, para tu ter alguma base de apoio, inclusive para alimentação, né, para descanso, para alimentação, porque tem relatos de às vezes tu ficar horas na rua esperando uma chamada, né, que não vem, então tu sai de casa, tem que ficar o dia inteiro para às vezes fazer, sei lá, 2, 3 entregas, né, por um preço baixíssimo por quilômetro rodado. Então é uma reivindicação também, né? E acho que outra Sim, questão que tu coloca bem importante foi também a questão do que tu falou da versatilidade para tu poder estudar, né? Bom, é uma forma que não é né, o trabalho lá de bater hora, mas no final das contas tem que trabalhar mais horas, né, para conseguir sobreviver. Mas eu lembro, fiquei pensando muito no que o companheiro Léo Guilherme trouxe na nossa última live. Ele trabalha, né, vendendo no Shopping Trem e ele colocou isso também, né? Como vendedor do Shopping Trem, ele consegue fazer o horário dele, né, mais ou menos isso, mas ao mesmo tempo para tu receber, para tu trabalhar e conseguir botar comida na mesa, tem que trabalhar muito. Então também não é tão verdade, né? Que é tão versátil. É por um lado, mas não é porque tu é obrigado a trabalhar mais exatamente. horas para poder pagar a tua conta, né? Sim, a gente fica nessa base, assim, né? Tipo, eu comecei a querer estudar, né? Fazer essas bases, assim, porque, tipo, toda casa de trabalhador baixa, a gente tem que, no mínimo, a gente tem que ter um emprego de tempo integral, né? Que seria de manhã e de tarde. E aí a gente tem que. A única versatilidade que tem é o Uber, né? Que aí a gente possa fazer esses tipos de horários. Eu acho. Eu tentei fazer isso para poder ter uma base de horário mais flexível, mas mesmo assim eu tive que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, Uhum. porque o que o app disponibiliza é que tem aquelas promoções, né? Que a gente tem que sempre estar no horário que eles estipulam, que é entre 11 até as 2 da tarde e entre de noite entre os horários de pico, né? Para o pessoal que vai comer, assim. E aí a gente tem que estar sempre nesse tipo de horário. Então, tipo, sempre eu estava tentando ficar disponível para o trabalho do Uber. Então, tipo, não tinha essa base para nós como de apoio, né? Sim. Então, isso não acaba sendo muito versátil mesmo, assim, né? A gente tenta sempre trabalhar, assim, para poder ter essa base, mas não consegue mesmo. Aí a gente também tem essa que eu estava falando também, que tem a base do que a gente queria também, tipo, um aumento, né, da quilometragem que tu tinha Uhum. comentado, que o pessoal, eles, da Uber, eu também já tinha conversado com eles lá da Uber. Eu sempre estou tentando ir lá no centro lá conversar com eles, esqueci o nome da rua agora,
mas eu sempre vou lá na central deles, lá quando eu posso, para tentar conversar com alguém, assim, para ver se tem algum tipo de apoio pra gente. E aí, nessa base da quilometragem, eles dizem que a gente não tem o direito da quilometragem porque eles já expõem a base das promoções. Aí as promoções ficam, que é o único máximo assim que eles podem fazer para nós as promoções. Só que teve agora 2, 3 meses e a gente ficou sem nada de promoção, assim, não teve essas coisas assim que eles estão falando assim de apoio pra gente, né? E a gente está sempre no vago, assim. Uhum. Não, e esse momento da pandemia aumentou a demanda, na verdade, né? Não diminuiu. As pessoas estão em Exato. casa, né? As que podem estão fazendo isolamento estão em quarentena e eles estão lucrando mais, mas os trabalhadores que fazem as entregas estão mais precarizados, estão recebendo menos. Então é uma contradição muito grande, né? E aí outra questão que, como eles falam, ai, é internacional, não é daqui, não tem como reivindicar. É uma desculpa e é como se tu nunca soubesse quem é o teu patrão, né? Esse vínculo de trabalho que tu não sabe quem é o teu patrão, aí dizem que não é para eles que tem que reivindicar e tal. Então acho que tem essas questões, né, enfim. E fora a saúde, né? A gente está sempre exposto ao corona, né? Ao Covid também, porque sempre que a gente está indo a algum espaço, né? Pegar o lanche ou entregar o lanche na rua, ou ir lá e ir na casa com a pessoa direto, tem várias pessoas que não atendem de máscara, isso já aconteceu várias Uhum, vezes, eles não. Então a gente está sempre exposto à doença também e vários tipos de parte de saúde que a gente não tem também auxílio, né? E isso eu acho que é uma parte bem importante, porque o pessoal ele depende muito da saúde para poder trabalhar. sim. Porque senão, se não tem essa base tipo, agora, por exemplo, já pega uma gripezinha, se já vem, aconteceu com um caso com um amigo nosso, que ele pegou e começou a espirrar, assim, que ele estava gripado, né? E aí dentro com a máscara. E aí o cara não quis atender ele, né? Por causa dessa parte. Então, tipo, agora com a pandemia ficou ainda mais difícil, assim, para o entregador ter nessa base de interpessoal, né? Entre pessoas, assim, de ter uma comunicação melhor, de ter essa base de entrega, assim, ficou bem difícil também agora. Só que aumentou também bastante os números, né, para o trabalhador fazer, só que também aumentou essa base de dificuldade Uhum, da gente sim. fazer as entregas. E Mas, como é, você falou agora na pandemia, né, da receptividade de alguns não usarem máscara, e enfim, se não usam máscara também não tem os cuidados, né, ou não acreditam na ciência, enfim, né. Mas como é o atendimento também, né, dos usuários aplicativos, né, porque esses dias o Paulo Galo estava numa live com o nosso presidente nacional, o Léo, e estava falando, assim, né, de ser às vezes humilhado, de maltratado, assim, né? Enfim, dessa relação também, como é isso também, né, com os usuários do aplicativo. sim, eles também têm uma base também, tipo, que quando tu vai fazer um pedido, né, uma entrega, aí quando tu vai fazer a entrega, tem um tempo estipulado que eles conseguem seguir a gente onde a gente está. Só que a maioria das vezes, assim, o aplicativo dá um erro ou a pessoa não vê que a gente está chegando, a gente acaba ficando meia hora, eu já fiquei já 1 hora já esperando quase uma pessoa para poder descer, para poder fazer a entrega do pedido. E quando eu fui entregar ainda, ela ainda me xingou assim, falando que eu não tinha a base do aplicativo, não tinha experiência e tudo mais, só que eu tava lá 1 hora esperando ele lá. E isso a gente sofre bastante também, né? E quando a gente tá essa 1 hora parada ali, a gente também já tá ficando exposto a doença, né? O Covid Uhum, também, porque tem a maioria das partes que a gente trabalha é em partes populosas, né? Tipo no centro de Porto Alegre. E aí a gente uhum, tem muita circulação de pessoas ainda, infelizmente está tendo bastante circulação de pessoas ainda, né? uhum. Ainda assim com Covid. Aqui no centro de Porto Alegre, assim, tem muitas pessoas que vão e vêm assim com a mochila, com o pessoal ali, e eles estão sempre em contato com as pessoas assim, sabe? E fica bem difícil, assim. Aí até a saúde deles, assim, não consigo entender o que está acontecendo com eles agora, né? Mas eu tento acompanhar sempre o que está acontecendo, assim, para poder perceber, assim, ajudar eles também, né? Com o que a gente pode. Sim. Não, eu acho que isso que tu coloca, né? Eu vou colocar aqui umas perguntas também e umas comentários, daí Claro. a gente vai. Ó, o Andarilho Ezequiel comentou aqui, e o Ezequiel também tá bem à frente, assim, né, das mobilizações. E aí, se quiser comentar, depois se quiser também entrar, Ezequiel, na live, só diz aí que depois a gente te chama também.
Ele está dizendo aqui que os caras ficam com 30% do valor cobrado, sendo que dizem que o entregador e retenção, que do entregador é retenção zero. Mas na prática as pessoas começam a ver depois do ato que pagam um valor de R$ 8 a 9 e o entregador fica com 5,50. Né? Então nem o valor que é cobrado da entrega o trabalhador, o entregador recebe, né? Aí aqui, ó, a Fernanda comentou também. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. Vocês percebem que tem um valor aí que não aparece, bem este valor que usam para fazer as promoções que o geral falou. Usam a nossa grana, fazem caixa, dizem que estão bancando promoção de R$ 30. Aí a Fernanda aqui. Sem diploma só tem trabalho integral. E aí como o jovem vai conseguir estudar para entrar numa universidade pública? Como tu vai se sustentar sem um suporte dos apps da universidade pública? E aí, Fernanda também. Eles dão promoção só quando querem. Aí tu é meio que obrigado a sair de noite, na chuva, para receber mais e se expõe a ser assaltado, saindo com celular e bike na rua e ainda pegar uma gripe. Mas se tu também puder falar um pouco dos comentários, a gente dialogar para quem está assistindo aqui também. Sim, sobre as promoções, né, que a gente tem, quando eles pegam e dão a promoção também é entre, sei lá, entre 30 ou até alguns anos atrás, eles tinham umas promoções assim que eram bem plausíveis até. Eles eram tipo R$ 70 assim durante 2 horas, mas aí que tem um outro problema. Tu tem que cumprir a etapa que ele fizer, senão tu não ganha a promoção. Aí então tu acaba se matando assim para entregar, por exemplo, tem os dias de chuva que eles fazem, principalmente essas promoções em dias de chuva. Uhum. E aí tu sai que nem louco assim para fazer as entregas, né? E fica gripado ou fica com vários tipos de doenças assim da base da gripe, né? E aí a gente tenta sempre fazer essas entregas nesses dias de chuva. Só que tem vários tipos de pessoas que são os mais favorecidos assim, né? O pessoal que tá entregando, que vem e desce lá da vila assim para poder vir entregar aqui no centro. Eles não têm capa de chuva ou eles não têm, sabe, alguma coisa para poder auxiliar eles. E aí surge essas promoções. E eu já vi várias vezes, coitado das pessoas, assim, eles chegam sem nenhum tipo de auxílio e eles pegam e começam a fazer entrega mesmo na chuva por causa dessa promoção. Uhum. E aí várias vezes eles não conseguem completar a promoção. E aí tu acaba não ganhando a promoção e ainda tá no meio da chuva ali, sabe? Sim. E aí isso fica bem difícil, né, pra gente, o que a Fernanda falou ali, né? Uhum. E É, sobre e também. Sim, não, pode falar. vai lá, não, vai lá. Não, também que ela tinha dito ali do diploma, né, para poder ganhar alguma coisa. A minha base também que eu tive é que eu tentei várias vezes pegar e trabalhar assim para esse meio para me sustentar, para poder conseguir um tipo de diploma, né, para poder pegar, fazer um cursinho para vestibular, para poder entrar na faculdade, para poder fazer isso. Só que não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, tipo de estar estabelecido assim, né, predisposto. Então, eu acho bem importante porque cada um tem o seu próprio motivo para poder estar na rua, né? Ou para poder ganhar um dinheiro a mais para a família, ou poder ganhar um dinheirinho, um extra, assim, depois do trabalho integral também, que tem o pessoal que trabalha o dia inteiro, ainda pegam de noite. Eu conheci vários entregadores também que fazem isso. E, e é uma base, assim, que não tem nenhum auxílio, né? Uhum. Que é o que vai ter bastante luta. Vai ter a luta, né, amanhã, acho que é a partir das 10 horas, né? E o pessoal vai estar na rua e querer também convidar, né, o pessoal também, se eles quem tiver a fim de ir também, que a gente vai estar fazendo essa base de protesto, né? Que está tendo vários tipos de protesto, não só da gente, né? Mas a gente está tentando sair na rua para poder ver isso, né? Uma melhoria Uhum. para nós. E o André estava comentando ali, né, que essa precarização do trabalho, né, a terceirização, né, ah, e tudo isso é para retirar mais direitos dos trabalhadores, né, os poucos que se tinha, porque eles estão sendo rasgados, né, até para quem está com carteira assinada, que tem trabalho formal, a maior parte da população brasileira hoje está nos trabalhos informais, né, que não tem essa garantia dos direitos, né, de aposentadoria, né, do seguro-saúde, né, então já não tem isso, né, então é um aumento da exploração, porque eles lucram muito, né, em cima, e a questão dos aplicativos é exatamente a questão quando a gente fala do monopólio, né, das grandes empresas detentoras, né, e quem explora os trabalhadores, né, não tem nenhum
E é isso, é a precarização cada vez mais em vez de ser valorizado, né? Então essa luta ela é fundamental, tá todo mundo convidado, né, a se somar. E quem também, né, usuário dos aplicativos também a não pedir, né, a boicotar e a fazer, né, dar nota negativa, enfim, porque bem que tu falou, né, na última paralisação eles fizeram várias promoções, né, também para as pessoas comprarem e para furar, né, o lance do bloqueio, enfim, da paralisação, e eu vi muitos trabalhadores dizendo, olha, um para o outro, né, assim, inclusive na mobilização, né, o pessoal foi aqui em Porto Alegre andando pela cidade e foi juntando mais trabalhadores, dizendo assim, poxa, é um dia de trabalho, né? Quanto que tu vai perder no dia de trabalho? Sei lá, é R$ 30. Aí, né, enfim, vale a pena tu lutar para tu daqui a pouco ter melhores condições, né? Não é o dia de hoje perdido que vai impactar, né? Muito pelo contrário, a luta de hoje, né, pode impactar no amanhã. Então, acho que como é que tu vê isso, a participação, né, dos entregadores, essa mobilização, se está crescendo, se tem mais gente se engajando, como é que tu tem observado isso, assim? Tipo, as pessoas elas estão se engajando bastante nessa base, sim, porque eles também estão ao máximo, assim, né? Eles não têm mais estabilidade, né? Eles não têm mais uma base aonde se segurar e eles não aguentam mais, né? Eu também não aguento mais porque eles estão até procurando outros meios de tentar achar um tipo de emprego, assim, né? Mas o Uber acaba sendo sempre uma base de escape, né? Para te ganhar dinheiro. E mesmo o que eu vi também na mobilização, nos grupos, que eles falaram que tem sempre a base, tipo, tem sempre uma pessoa com menos desfavorecida que eles falam assim, eu mesmo com a base, né, dos protestos, eu vou ter que ir trabalhar. Eu vou ter que ir lá e ganhar meu dinheiro no final de semana. E então acho que a Uber sabe disso, sabe? E os aplicativos sabem disso, que o trabalhador aqui no Brasil ele está sendo desfavorecido, ele sabe que não tem uma base de apoio, então eles meio que usurpam disso, porque e aí eles não têm, a gente fica sempre no zero, né? Sempre tentando achar isso de uma forma e não tem nunca uma forma de escape para essas pessoas que são menos favorecidas, né? Então, Uhum. eu já vi várias vezes que as pessoas eles descem lá de cima das cidades onde tem menos movimento, né, para chegar aqui para o centro. E eles não têm o que fazer, sabe? Eles ficam aqui só para ganhar o dinheirinho deles para poder voltar para casa depois. E mesmo com os protestos, a gente até tenta falar com eles sobre os protestos e tal, e eles sempre chegam falando, né, a gente não tem como parar de fazer isso, né? Como trabalhador também, às vezes, alguns não tem como parar de trabalhar. E isso é muito, muito ruim mesmo pela base que a gente está vivendo, né? Eu acho. E é isso, né? Esse trabalho de mobilização do trabalho de base, né? O Ezequiel tá colocando aqui que ontem à noite eles conseguiram reunir mais de 30 entregadores só na CB, na Cidade Baixa, né? Então, tentando fazer esse diálogo, panfletando, conversando, porque eu acho que isso é importante, né? Do porquê nós estamos lutando da união. Eu acho que tem a ver com aquilo que tu falou também, né? De quem se apoia é o trabalhador, né? Bom, tu falou que nós temos um grupo de WhatsApp para apoiar um ao outro e tal, para trocar ideia. Quem apoia é o trabalhador. E quando os trabalhadores perceberem a dimensão disso, né, de que é a classe trabalhadora que dirige a economia do país, que é a classe trabalhadora, né, que faz as coisas andarem. Sem a classe trabalhadora nada anda, né? Acho que esse processo de conscientização, né, e eu estava também assistindo essa live do Léo com o Paulo Galo, e ele dizia assim, né, que tem muita vontade, inclusive, de dizer para os trabalhadores: olha, existe trabalhador sem patrão. Mas não existe patrão sem trabalhador. A gente não precisa do patrão, né? Não precisa estar sendo explorado. E acho que esse também, né? Como a gente chega nessa consciência, né? De que os trabalhadores organizados, né? Podem dirigir a sociedade, podem dirigir a economia do nosso país, né? E o quanto que o capitalismo ele trabalha sempre pelo maior lucro, né? E o lucro que eles tiram é da exploração dos trabalhadores. Então, cada vez mais, né, quando tu aumenta o desemprego, tu joga, como tu falou, as pessoas a trabalharem pelo valor que eles querem dar. Porque as pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas. Então, o capitalismo ele é muito cruel,
né? Porque é isso, o desemprego joga as pessoas, né, para situações mais precárias, né? Então, recebendo rebaixos salários, né? E aí eles têm essa justificativa também, né? Que trabalho de carteira assinada ou servidor público é preguiça, não precisa para justificar a maior precarização, né? E o rebaixamento dos salários. Então, esse sistema a gente como lutar contra ele, né? Eu acho que é isso também que essa mobilização traz um pouco pra gente, né? É verdade. O trabalhador ele fica sempre meio sem saber o que fazer em vários tipos de etapa, né? Porque ele fica sem uma base sempre, né? Uma boa etapa, né? Que nem tu acabou de comentar sobre a base de carteira assinada, né? Isso seria uma boa parte, né? Um bom auxílio para o trabalhador de teleentrega, porque ele teria uma base de escape, né? Porque quando tu tem uma carteira assinada, tu tem todos os benefícios que o governo dá, né? E quando o trabalhador tá de teleentrega, ele tá sempre sem a base de auxílio. E eu acho que seria uma das pequenas, das melhores lutas, assim, por um momento agora também seria uma carteira assinada, mas, tipo, para isso também vai ser meio difícil, porque como a gente faz o mesmo próprio horário, né? E a gente até comentou com isso também, eu lembro entre nós, assim, que eles não têm como fazer essa base para nós, porque a gente estipula o horário. Então, essa base de estipulação de horário, eles não podem assinar a carteira por causa disso. E aí a gente fica meio também sem saber o que fazer. E, Uhum. não, a gente também está sempre sem saber o que fazer, porque a única base que tem é trabalho, e trabalho, e trabalho. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, e é sempre assim, né? E o povo Pedala, brasileiro acaba sempre pedala, pedala, é isso, né? de pedala Tu, e pedala, né? e tu sabe que é isso, né? A justificativa é que o trabalhador faz seu próprio horário, mas na prática não é bem verdade, né? Porque o trabalhador está à disposição para a hora que eles querem, né? A hora, então tu fica o dia inteiro à disposição deles, esperando. Então, eles usam umas justificativas que não são verdadeiras, né? E que acaba é uma retórica, assim, né? E não é bem verdade isso que eles dizem, então é uma justificativa também para dizer, né? Ai, não vamos assinar a carteira porque vocês podem fazer o horário de vocês. Então, vocês é que querem fazer o horário, não somos nós que não queremos, né? Então, deixa É eu ver sempre aqui. uma desculpinha, né? Sim, deixa eu ver que tem mais gente aqui comentando. Aí a Fernanda botou aqui: se R$ 40 por 5 entregas nessas promoções que eles fizeram, depois a manifestação fosse ajudar alguma coisa, ignoram completamente as pautas que nós exigimos. Aí o Léo colocou aqui: a uberização usa do povo brasileiro, aproveita o potencial desse trabalhador que não tem emprego. O Estado capitalista ainda facilita com medidas neoliberais. Aí a Fernanda: se fura um pneu, já era todo o dinheiro que tu ganhou no dia, além de não receber nessa entrega por não fechar no tempo que eles exigem. Aí o Ezequiel: é nós no comando do pedal e do telefone. Aí a Fernanda: eles precisam de um exército de reserva de desempregados para usurpar os trabalhadores com menos direitos e menores salários. Aí o Ezequiel aqui: Porto Alegre tem dia que faz menos de 2 a 3 graus, abaixo de zero, e agora na pandemia o risco é fatal. Fiz no ano passado um dia à noite com menos de 6 graus com chuva. E aí o bicho pega, sem falar na manutenção da bike, que é o que a Fernanda estava dizendo, né? E aí aqui é da Carla: o vínculo empregatício não se configura só pela questão do horário. Existem tribunais que aceitam um vínculo. E aí, se puder ir comentando aí também sobre esses Que os comentários. colegas, sim, que os colegas comentaram ali, né, da bicicleta e do que a gente sempre acaba tendo algum imprevisto, assim, né, do que eles falaram aqui, deixa eu ver. Que seria a base que a gente tem, por exemplo, assim, quando estraga alguma coisa, a gente acaba gastando do próprio dinheiro que a gente está ganhando para poder repor, né? E aí, toda a base que a gente tem ali, né, para poder ganhar isso, a gente acaba sendo desfalcado, porque aí aquele dia inteiro que a gente trabalhou acaba virando um pneu de bicicleta, sabe? Aí no próximo dia, que Uhum. estraga uma correia, vai ser o dia inteiro que a gente trabalhou só por causa da correia de bicicleta. Então a gente não acaba tendo lucro, sabe? Então isso é muito importante no apoio do aplicativo para nós, para poder ter essa base, nem que seja um pequeno
uma central, alguma coisa assim, já seria uma ideia bem boa, assim, para uma central, Uhum. alguma coisa que eles tenham para o apoio. Antigamente aqui em Porto Alegre, agora fechou, faz um ano já, tinha uma central de apoio a quem andava de bicicleta, de noite e de dia, ali na Venância, e era de graça, assim, era bem legal, o pessoal podia ali arrumar bicicleta e sair andando, assim. Só que agora fechou, assim, era o meu único apoio que Sim. eu tinha aqui no centro para poder. Várias vezes eu fui ali, várias vezes eu fui ali para arrumar a bicicleta, tipo de noite, assim, até de madrugada também tem. Sim. E não tem muito É porque de apoio madrugada é quanto a pior isso. ainda, né? Se fura um pneu, se tu de madrugada aí, o que que faz, né? Ah, eu vi que uma das reivindicações também, Jorel, é ter uma base de apoio para alimentação e descanso. E banheiro também, né? Porque vocês ficam o dia inteiro na rua. Aí tem até outras falas que eles dizem, poxa, o entregador está com a comida na mochila e com a barriga vazia, né? Então tem uma base também, né, de apoio para alimentação, para descanso, essa é a garantia também, né, da alimentação e o banheiro. E aí várias mulheres entregadoras colocam, né, bom, tudo bem, para os homens talvez seja mais fácil, né, enfim, mas para as mulheres, como é que faz, né? Para ir no banheiro se tu não tem, né? E às vezes, bom, os restaurantes não abrem, ou com esse lance da pandemia, né? Também estão fechados, é só a entrega. Então, acho que essa base de apoio também Exatamente. que tu fala, né? Que seria importante também, né? Sim, muito importante. Até alguns restaurantes, assim, eles tentam fazer uma base de apoio para gente, de ir lá, né? Por exemplo, eles servem água para gente, assim, eles dão duas vezes, na verdade, mas é tipo, isso que eles nos apoiam nem é mais por apoio, é mais por pena da gente, porque várias vezes quando eu recebi esse apoio, era em dias de chuva, ou era um dia que eu tava muito cansado, assim, tava suando, assim, pra caramba, um dia com calor bem intenso, assim, que no verão aqui em Porto Alegre é bem intenso o calor, né? Uhum. Então a gente acaba sofrendo bastante, aí os caras nos olham, assim, mais por pena e nos dão água, nos dão uma comida, assim, sabe? Mas, tipo, foi poucas vezes que aconteceu isso. E esse apoio, assim, que até tem no aplicativo, assim, do Uber, assim, nas partes de escrita, né, assim, das pessoas que fazem os pedidos, das restaurantes que apoiem o seu entregador, ajude seu entregador. Só que eles estão passando toda a responsabilidade para os restaurantes, né? Sendo que e é responsabilidade deles sobre nós, né? Porque é eles que Sim. fazem pagamento, né? Não é o restaurante que faz pagamento. Sendo que eles também, os restaurantes também estão sendo cobrados para fazer essa base de entrega para gente. E é bem difícil essa base que eles estão nos mostrando, né? Em vez de ser enxergado como um direito, é como tu falou, né? Como se fosse, bom, uma caridade, tô com pena, vem aqui, olha como eu tô fazendo bem para vocês, né? E não enxergando como um direito, né? Que é uma reivindicação de vocês, assim, né? Deixa eu só Sobre as apresentar. meninas, sim. Só para Pode, eu, pode. acho que tu já começa só para apresentar para quem está entrando também na live agora. A gente está fazendo essa live com o companheiro Jorel sobre a questão, né, da luta dos entregadores de aplicativo. Amanhã vai ter uma paralisação. Então, e aí, né, a nossa live se chama Pé no Bairro, Construindo o Poder Popular, porque essa é a ideia, a gente conversar com diversos companheiros, companheiras, moradores de bairros, das vilas, né, aqui da cidade de Porto Alegre. E hoje a gente está fazendo, até brinquei no início da live, que podia chamar Pé no Pedal, que é uma live para a gente falar sobre a luta, né, dos entregadores de aplicativo. E aí agora o Jorel, né, a gente falou um pouco, né, dessa base de apoio para alimentação, para descanso, né, a gente estava comentando sobre as mulheres, né, entregadoras também, a dificuldade, o banheiro é uma delas, né, dentre É várias outras só que uma, né? se puder ir falar um pouquinho também. Isso, eu já tive algumas amigas assim, entregadoras, né, que elas não tinham nenhuma base de apoio também, e isso é bem difícil também, porque quando elas vão fazer a entrega, por exemplo, assim, elas não tinham como é que eu posso explicar? Quando elas vão fazer uma entrega, aí se elas pedem um favor em si, né, para poder usar o banheiro do restaurante e tal, a gente não pode entrar dentro do restaurante de mochila, alguns eles não deixam. Hum, A gente tem que ficar na parte de fora. E aí tu vai deixar tua mochila e tua bicicleta lá fora e aí tu vai entrar lá sem nenhuma base, sendo que é uma mulher, né? Tipo, ela não tem a base de segurança como o homem tem, né? O homem, se ele tem
uma infraestrutura ali, eles não vão querer mexer com homem, mas com mulher é sempre assim, é muito difícil, assim, porque é horrível, porque sempre quando eu vejo elas andando na rua, elas sempre estão com uma disposição, tipo, de, como é que eu posso explicar, de elas quererem estar trabalhando, só que meio que obrigadas, sabe, para poder fazer esse meio, assim. E quando elas têm essa dificuldade dentro da, das bases na rua, a gente tenta, o pessoal também já via entre nós, a gente tenta sempre apoiar, assim, porque aí tem sempre a base de andar de dupla, né? Que eles tentam fazer os entregadores andar de dupla para poder ajudar elas e tal. Só que, basicamente, quando eu vejo, elas estão sempre sozinhas, assim. Uhum. E o apoio das mulheres, assim, é zero. É zero, porque em comparação ao homem, a gente tem nada, a gente tem tudo, né? Praticamente, para poder fazer. Elas não têm quase nada. Se tu É, for pensar pelo caso, né, da entrega. se o trabalhador, né, já precarizado, né, dos aplicativos é zero, as mulheres são menos, menos 2, Exatamente. menos 10, enfim, né, é isso. O machismo, né, na sociedade, ele se demonstra em várias questões. E sim, nessa questão do aplicativo tem um recorte, sim, de gênero e tem o de raça também, né? Com certeza. Porque, né, com certeza o racismo e o machismo também, né, se expressam assim, né, nesse trabalho. Sim, ele se expressa em várias partes, né? Não só no dia a dia, mas também no trabalho, né? Eu não sei, eu não tenho como dizer por não ter a base de mulher, né? Mas como só de tu pensar, né? De como ela tá indo fazer uma entrega, o que ela pode sofrer, né? Numa base de entrega todos os dias, assim, para uma pessoa indo na casa pessoalmente da pessoa, né? Ou tu não sabe o que ela pode ser assediada ou ser, qualquer tipo de usurpação sobre a Violentada mulher, até, né? né? Exatamente, a gente não tem essa base, né? Hoje em dia, assim, são poucas que eu conheci, né? Tipo, não sei se foram muitas, assim, que estão trabalhando hoje em dia, mas as que eu conheci na época, elas já sofreram, assim, uma base de comunicação, assim, do entregador querer convidá-la para entrar, ou ou o próprio o cara do lugar onde ela está pedindo, fazendo o pedido, e falar assim, tu vai conseguir fazer a entrega por tu ser mulher, sabe? Uhum. E esses tipos de coisas que De acontecem, sabe? comentários. E ela vai, é totalmente desnecessário, né? E é exatamente pelo apoio que a gente precisa para os entregadores, é esse mesmo tipo de apoio de segurança que a gente pede, né? Não Uhum. só para nós, para as mulheres também, porque eu acho que pela base de ter poucas mulheres entregadores é mais por causa disso, pela segurança, né? Porque elas não têm nenhuma Sim. base de segurança para poder fazer esse tipo de entrega. A gente, por ser homem, a gente tem a parte de ser homem, né? Tipo, a gente não vai sofrer um assédio, alguma coisa assim, sabe? Que nem uma mulher. Então, Uhum. essa base de segurança é bem importante também dos aplicativos. E até no próprio aplicativo ele mostra assim, se tiver alguma emergência, nos ligue. Mas como é que tu vai ligar se o teu celular for roubado, sabe? Sim. Ou estragou, É, tipo, não... a Fernanda está comentando aqui também, olha, eu parei de fazer Uber, deixa eu ver aqui, eu parei de fazer Uber porque ficava com medo de sair à noite sozinha de bike e com o celular e ser abusada. Não tinha medo de ser assaltada. É muito arriscado o índice de violência contra a mulher. É muito isso quando a gente fala, né? De que além do trabalho, né, das companheiras, né, com as entregas, a gente sempre diz, eu sempre digo, olha, meu maior medo na rua não é o assalto, né? É a violência, né? É o abuso, é a violência sexual. Então, né, as companheiras que estão trabalhando, né? E às vezes à noite, né? Como você falou, o maior horário de pico, né? É 11 horas, 3 horas e depois à noite, né? Também tem esse risco, ainda mais agora também com a questão da pandemia, né? Que querendo ou não, é como você falou, né? A cidade segue normal, como se nada tivesse acontecendo, né? O centro segue bombando durante o dia, mas querendo ou não, de noite tem uma diminuída, né? Do fluxo. Com Então, certeza. eu acho que tem essa questão também, né, para as mulheres, né, em especial, para os homens também, mas em especial para as mulheres. Com certeza. Sempre é em especial as mulheres que elas sempre sofrem a desvantagem, né, dentro da sociedade. E elas não têm nenhuma base de apoio, sabe? Sobre até sempre as pessoas que a gente circula na rua nesses horários assim na noite, né, são sempre um pessoal que está na rua assim, né, para poder fazer alguma coisa assim. E aí tipo
a desconfiança que a gente tem de andar nos lugares mais isolados, assim, né? Porque a gente faz a entrega aqui no centro, mas sempre acaba sendo uma parte meio isolada, assim, do centro, né? Vai pro extremo oeste, assim, ou pro sul, Sim. assim, e lá sempre essas partes são sozinhas. Aí tu só imagina como seria isso para a mulher, né? Como ela faria Uhum. essa entrega sozinha lá longe, sabe? Sem nenhum tipo de apoio. O Eu, Ezequiel. O Ezequiel está comentando aqui, ó, no grupo de mobilização que está rolando, eles estão. Também está sendo um espaço para conscientizar, né, os manos que eles têm que respeitar as minas, né? Então, inclusive, dentro do movimento, né, além da questão das entregas, também dos entregadores, né? Desse lance, né? Do respeito às mulheres, né? Enfim, do assédio, né? Contra o assédio, contra as piadas machistas, enfim, né? Que às vezes parecem brincadeira, mas não são brincadeira. Então, acho que esse espaço também deve ser um espaço para politizar, né? E politizar nesse sentido, né? Porque às vezes tem o lance, política é só eleição e político corrupto, não sei o que. E política é o que a gente vive, né? É o trabalho, é o que come ou o que não come, né? É o transporte que eu uso ou que eu não tenho direito de usar. Então acho que esse espaço também, né? Esse trabalho de politizar, de debate político, né? Acho que essa questão que o Ezequiel coloca é bem importante, né? Do machismo também entre os entregadores, né? o machismo isso rola em qualquer lugar, né? Então essa parte assim é bem importante também. Os entregadores eles têm, a gente não tem como controlar, né, quem faz o app, né? E isso sempre rola em tipo, todos os tipos de lugares, né? E o ruim é que quem prega o não machismo, né, para não fazer essas partes ruins assim dentro pela parte das mulheres, eles não, a gente tenta fazer o tipo de apoio, mas a gente não é um grande número ainda, né? A gente não é, né, a gente pode ter o pensamento, a gente pode ter a idealização de querer fazer, só que a gente não tem como estar junto com elas para poder fazer essa base a gente tenta fazer a base social, né? Como tu Uhum. mesmo disse, né, de conscientizar o pessoal, de não ter essa parte de machismo e tal, mas não adianta, né? A sociedade brasileira ela continua muito precária ainda sobre esse assunto ainda, É que porque é muito ruim, sim, né? é a raiz, querendo ou não, o próprio capitalismo ele utiliza da base, né? Ele utiliza o racismo, o machismo, né, para perpetuar uma opressão e a exploração, né? Porque tem esse lance de querer colocar, né, o povo como subalterno, baixa autoestima, como, né, se tu não fosse nada, como se tu fosse, enfim. Então, o assédio, a violência, né, a violência absurda, né, que o povo negro, que as mulheres, tem a população LGBT também, né, é imposta, né? Acho que é muito isso para perpetuar essa violência, para perpetuar um sistema de exploração. Então usa toda forma de opressão que puder usar, né, para tu aumentar a exploração, né? E dividir a classe trabalhadora também, né? Então é bem perverso, né? Tudo isso e é isso um sistema, né, que vive da exploração, da morte, do assassinato, ele deve ser destruído, né? A gente precisa construir uma outra sociedade, né? O poder popular e caminhar para isso, para que a gente, enquanto classe trabalhadora, se una, né? Para estar no poder, para fazer as decisões políticas. E aí aqui tem vários companheiros de não só de Porto Alegre, não só do Rio Grande do Sul, tem o companheiro Renan lá do Rio de Janeiro, tem o companheiro, deixa eu ver aqui, eu estou reconhecendo, né? O João Coelho lá de São Paulo, o Alex estava aqui também com a gente lá do Rio Grande do Norte, então tem companheiros, companheiras do Brasil inteiro assim nos assistindo, ouvindo esse debate. A gente já está quase perto da gente encerrar, agora é 10 para uma. E eu queria colocar duas questões para ti, né, para tu comentar e a gente depois já poder ir encerrando a live. A gente, enquanto P, está construindo um programa político, né, um programa político, inclusive nacional, né, da Unidade Popular para as cidades. Então a gente está organizando 80 pontos, né, para dar o P para as cidades e discutindo também nas cidades as questões específicas de cada município, né? E um ponto que a gente está debatendo, está avaliando, é de pensar numa empresa pública de aplicativos.
né? Algo que seja do município, que não esteja sob a lógica, né? Tudo bem, a gente sabe que o Estado é capitalista, né? Enfim, tem as suas limitações também, mas não tá na mão desses grandes monopólios que tu nem sabe onde cobrar, né? De quem cobrar. Não tem nome, não tem sobrenome, não tem. Então, da gente poder construir, né, e aí acho que isso precisa ser construído, né? Com os entregadores, com as entregadoras, né? Quando a gente fala de poder popular, é a gente poder construir a política e pensar na realidade de vocês, né? Então, até queria ouvir a tua opinião para a gente poder pensar como construir esse mecanismo, por exemplo, né? De ter uma empresa pública, né? De aplicativo, né, para estimular essa entrega, para ter os direitos trabalhistas, enfim, né, para ter esse vínculo. Então, como a gente pode pensar isso, né? Qual é a tua opinião sobre isso? E para amanhã, né, a importância, qual a importância da gente estar na rua, mobilizado, né? Inclusive com todo o cuidado, né, tanto de máscara, né, cuidar o máximo possível com o distanciamento, levar álcool em gel, mas qual a importância da gente estar na rua, né, amanhã, no dia 25, né, fazer o convite para todo mundo, então falar um pouco dessa proposta que a gente está pensando na UP, né, de uma empresa pública e da importância da mobilização amanhã na rua, não só, né, para quem faz as entregas, né, para os trabalhadores de aplicativo, mas para quem apoia também, né, e como a gente pode participar também. Com certeza. Sobre a base, né, do pessoal que tem para ter uma empresa pública aqui, né, o que eu, na minha opinião, assim, que a gente acha é ter uma base de auxílio, né, sobre todos os meios que a gente precisa, sobre a saúde, sobre a opção da quilometragem, para ter uma base de desenvolvimento melhor para o aplicativo. Eu também que eu acho, né, que tem como a Uber, essas grandes empresas já estão meio que implantadas dentro da nossa sociedade, já dentro aqui do Brasil, ele fica difícil sair, né? Então, como a gente vai se a gente abrir uma nova empresa, ele vai criar que veio meio que virar uma concorrência da Uber e Uhum, tudo mais, né? Mas eu acredito também que se essa empresa abrir e tiver um apoio realmente para o cidadão, né? Com certeza todo mundo vai migrar para essa nova empresa, porque a gente vai ter o apoio, a gente vai ter a sustentabilidade, mesmo se a gente pagar um pouco menos, se a gente tiver a segurança e a base social mesmo, que é pré-escrita, né, para a gente poder poder usar isso, eu acho que com certeza o pessoal vai migrar e vai poder ter uma base de estrutura bem melhor, né? Tipo, não sei quando pode isso acontecer, né? Mas o que a gente luta mesmo é por surgir essa empresa, né? Ou surgir esse apoio para nós. Eu, com certeza, assim, eu acredito que essas empresas, assim, elas não estão muito se importando com a gente agora, né? Porque a gente já teve esses tipos de lutas antigamente e o pessoal não teve nem sempre com essas promoções, nosso apoio é com promoção, nosso apoio é o nosso único jeito é fazer isso. Então, o único meio mesmo, como tu falou, é abrir essa empresa e ter essa base social pra gente. E o que a gente está querendo lutar, né, amanhã é por essa base social que a gente está querendo criar. E todos os trabalhadores que tiverem também se engajando com a gente, quiserem fazer essa base junto com a gente, sempre estão bem dispostos, porque se a gente está trabalhando por isso, amanhã a gente também vai ser um trabalhador que vai estar querendo lutar pelos mesmos direitos que eles estão lutando, né? Nós todos somos trabalhadores, né? Mesmo uhum. não enxergando isso, né? Como a gente sendo trabalhador, como sendo só uma base monetária, assim, porque com muita gente que a gente conversa na rua, eles nos vê como se a gente fosse só uma base que ganhar um dinheirinho extra. Ah, tu vai ganhar só um dinheirinho extra para a família, pro lugar, mas a gente não é bem assim, né? Porque tem muita pessoa que leva isso como base de vida hoje em dia, como a Uhum. teleentrega. Como deveria ser uma base bem estruturada também, né? E é o que a gente quer lutar amanhã é por essa base social que a gente quer construir e a gente quer mesmo que a gente surja uma oportunidade, que a gente possa ter uma estrutura básica e muito bem desenvolvida, né? Porque a gente tem a base também do seguro que a gente estava querendo ver ali, que tem do segundo break dos apps, né? Tem a pauta deles ali, né? Que é fim do sistema de pontuação e restrição de local, o fim dos bloqueios indevidos, o seguro de roubo, acidente e vida, auxílio à pandemia, que a gente tinha comentado, e aumento do valor da quilometragem, né? É bem importante botar essas pautas que a gente está querendo Uhum. lutar, né? E isso é uma pequena base para poder evoluir, para a gente Evoluir. ter uma estrutura. É um primeiro mote de reivindicação, né, para algo que tende a ser maior, inclusive.
E acho que o que tu falou é exatamente. muito importante, assim, né? A luta é da classe trabalhadora, né? Como um todo, né? É o trabalhador se unindo. A saída é essa, não é cada um lutar só pela sua categoria, né? Bom, eu não sou entregadora de aplicativo, então eu não vou apoiar. Eu não sou servidor público, não sou professor, eu não vou apoiar. Eu não sou da saúde, então vou virar as costas, né? Então, para que a gente consiga se enxergar enquanto classe trabalhadora e de que a melhoria para um é a melhoria para todos, né? Porque quanto mais tu retira direito de um, tu vai retirando de todo mundo. Então, acho que a gente pensar nisso, né, enquanto classe trabalhadora, né, e da gente lutar por uma outra sociedade, eu acho que isso aí é bem por aí. E aí, não sei se tu quer falar mais Exatamente. alguma coisa para a gente finalizando, depois eu vou dando os recadinhos também finais da nossa agenda, do nosso calendário aí. Aí tá aberto aí para te fazer as tuas considerações finais aí. Ah, é só fazer uma base assim pro pessoal que a gente está junto pela luta, né? E que amanhã a gente se encontra lá para poder ter uma melhor desenvoltura pelo país, né? Para a gente poder desenvolver mais isso, não só aqui, né? Mas está acontecendo em todo o país, né? Então, aqui na luta em Porto Alegre amanhã a gente vai estar junto. E queria convidar também o pessoal aqui na live, ou também, tipo, na divulgação, eu vou também estar acontecendo divulgação nos aplicativos, né? E, e isso é força, né? Vamos Força. lutar cada vez mais por toda a Tamo classe junto. trabalhadora. Amanhã é às 10 horas no Mac da 24, isso, né? Concentração. Exatamente. Certo, às 10 Exatamente. horas no Mac da 24. Tamo junto, tamo somando, a gente vai estar lá, né, para aqueles, inclusive, né, que não vão poder estar, que são grupos de risco, que são usuários de aplicativo, boicotem, não usem os aplicativos, isso é importante para fortalecer os trabalhadores, né, as trabalhadoras. E aí eu já faço também um segundo convite, amanhã, dia 25, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né, um dia de luta, às 4 da tarde, às 16 horas, as companheiras, né, a gente vai estar participando de uma plenária nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário. Vai ter depois às 18 horas, aí os companheiros estão aí, a Carla, o Léo, o Ezequiel, estão organizando também, né, a parte da Unidade Popular e de um grupo de trabalho que se formou de negros e negras para a construção do nosso programa, da UP. Se criou esse grupo e estão organizando cursos, então amanhã vai ter a segunda aula do curso, né? Que é um livro do Clóvis Moura, às 19 horas, a Carla está bem lembrando ali. Então, estão convidados. Na semana que vem, terça-feira, tem um debate também do nosso programa da Unidade Popular pelo Socialismo para a Cidade. Se eu não me engano, é a pauta LGBT. E na outra semana tem a questão do serviço social, a assistência social e a questão do trabalho. Então, né, uma pauta fundamental para a gente debater também. O Lucas perguntou qual o capítulo do livro, acho que é o 3, né, Carla? A última plenária foi o Léo e a Carla que apresentaram. E aí, eu acho que a Carla pode nos dizer depois também qual é o capítulo, para a gente poder estudar antes, inclusive, né? Então, tá todo mundo convidado. E na próxima quarta-feira, ó, o capítulo 3 e 4 e 5, o Léo botou ali, do estudo amanhã às 19 horas. E na próxima quarta-feira, a gente vai lançar ainda, né, o nosso calendário, o nosso card, mas nós vamos fazer o lançamento das nossas pré-candidaturas para vereadores, para vereadoras da cidade de Porto Alegre, que vão ser as pessoas, né, que vão verbalizar, que vão, né, usar a sua voz, o seu corpo para apresentar o nosso programa e, por exemplo, esse debate que nós estamos fazendo aqui, né, são as pessoas que vão levar, que vão nos representar, né, nas eleições municipais, né? Eu sou pré-candidata, né, a prefeita da cidade de Porto Alegre, então nós vamos fazer esse lançamento, todo mundo junto, espero vocês e vamos construir esse programa, né, vamos construir essa luta, a pressão popular, porque é só a luta popular, o poder popular que pode transformar a cidade, o país, combater o fascismo, derrotar o governo Bolsonaro, que é um governo fascista, antipovo, derrotar o Marquesan e o Eduardo Leite aqui também, né, na nossa cidade, no nosso estado. Então, muito obrigada, Jorel, pela tua participação. Acho que todo mundo gostou, teve bastante comentário. Vamos à luta, a gente se encontra amanhã, então, a partir das 10 horas lá no MEC. Um Com beijo, tchau, certeza, tchau. força. Beijão. Tchau, tchau.